Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos-nos e alegramos nele. Você deitou, dormiu, está aqui nesta sexta-feira abençoada, porque o Senhor te sustentou. Que tal você ser grato e celebrar? Porque o propósito de Deus está de pé. Você que está me vendo aqui é propósito de Deus. Você é a expressão do propósito de Deus. Você levantou, está aí respirando, já deu um glória a Deus, talvez, né? Eu espero que você já tenha dado um glória a Deus aí hoje. Ah, pastor, 6h07 da manhã, se eu der um glória a Deus aqui, eu vou acordar o vizinho. Então tá bom, então você glorifica aí em pensamento, tá bom? E vai acompanhando aqui o Acordando para o Propósito. Olha, nós chegamos aqui na sexta-feira, e eu sempre brinco toda sexta-feira, eu falo assim, pessoal aí fica eufórico com a sexta-feira. Eu falo, ó, quem fica eufórico só na sexta-feira é porque não está vivendo o propósito de Deus, porque quem está vivendo o propósito de Deus, todo dia está glorificando, todo dia está glorificando. Aí eu falo, olha, entendo que às vezes você trabalha de segunda a sexta e sábado você vai descansar, entendo que tem aí, né, um fator motivacional por conta disso, mas agradeça a Deus também pelo seu trabalho, pelo seu emprego, pela sua atividade profissional, porque isso é digno de nós glorificarmos o nome do Senhor. Olha, lembra que ao final eu vou estar orando para poder apresentar os pedidos de oração que nós tivemos aqui no programa de ontem, que foram colocados nos nossos comentários. E você que pede oração ao longo da semana, não se preocupe com isso, que a gente vai aqui fazer menção para poder Deus abençoar aquilo que diz respeito à sua petição no dia de hoje. Agora, você não vai, talvez, aí lembrar, mas ontem eu fiz algo que quase não costumo fazer, que é deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal. Agora, hoje, eu não vou esquecer de fazer isso. O que você vai fazer? Se inscrever no canal. Olha só, você está vindo aqui todo dia e não se inscreveu no canal, não pode fazer isso. E beleza, você não veio todo dia, mas está vindo hoje, faz a sua inscrição. Faz a sua inscrição. Você está aí dando um voto de confiança naquilo que o Senhor depositou na minha vida, em acompanhar aqui nosso programa diário, 6h07 da manhã, o Acordando para o Propósito, porque eu vou revelar para você que no próximo mês, mês de julho, nós vamos ter uma temática aqui mais do que especial. Então, é um bom motivo. Faz a tua inscrição agora. Pela fé, você já faz a sua inscrição, que eu vou revelar para você qual vai ser a temática do mês de julho. Vou esperar aqui, você vai fazer a tua inscrição. Vou contar até 3, é o tempo de você clicar aí no botãozinho inscrever-se e acionar o sininho das notificações logo em seguida. 1, 2, 3. Então, você já se inscreveu e acionou o sininho das notificações. Agora, vou falar para você. Mês de julho. O que nós vamos ter no Acordando para o Propósito? A temática vai ser oração. Nós vamos aprender aspectos da oração, nós vamos aprender sobre oração, vendo alguns versículos bíblicos, algumas passagens bíblicas, vamos ver alguns exemplos de oração e vamos orar, obviamente, aqui. O que vai acontecer? Geralmente, nosso programa tem aqui entre 10, 20 minutos, 15 minutos, enfim, a gente sempre fica nessa faixa. O que nós vamos fazer? No próximo mês, nós que colocamos aqui sempre um período final de oração, nós vamos tentar estender um pouco mais essa oração que nós fazemos ao término do programa, tá bom? Então, olha, espalha para todo mundo, Acordando para o Propósito, de segunda a sexta, 6h07 da manhã, no mês de julho, oração vai ser nossa temática. Eu espero que você esteja aqui comigo. Eu não vou abrir mão da tua presença aqui. Nós estamos de maneira consistente, avançando, vocês estão vindo, estão se inscrevendo, e nós vamos espraiar a mensagem bíblica através do ensino. Um ensino aqui de maneira reflexiva e de fácil assimilação. Agora, hoje, para a gente fechar aqui o mês, Salmo 121. Salmo 121. Salmo 121. Um salmo também muito conhecido. E nós vamos fechar aqui
a semana, a sexta-feira e o nosso mês, aqui com essa temática Salmos, e na semana que vem, oração é a nossa temática. E o que eu vou pedir para você? Abrir a sua Bíblia no Salmo 121. Abrir a sua Bíblia no Salmo 121. E aí você já sabe. Tá com a Bíblia? Coloca aí. Estou com a Bíblia em mãos. Coloca uma figurinha da Bíblia. Faça isso. E hoje aqui nós vamos ler o Salmo 121, principalmente os versos de 1 e 2. Salmo 121, verso de número 1 e verso de número 2, para poder nós fecharmos a semana aqui de maneira abençoada. Levanto os meus olhos para os montes. Levanto os meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez céus e a terra. Esse salmo, ele geralmente é um salmo entoado por nós, principalmente em tempos de angústia. Sabe aqueles momentos da vida que a gente não consegue enxergar dentre a situação da realidade das nossas vidas uma solução para uma adversidade? Aqueles momentos que a onda se levanta de maneira contrária à nossa caminhada, aquele momento onde a turbulência, onde o vento, muitas das vezes usamos essa expressão, né? Passando pela moenda, passando pelo vento, pela tribulação. Geralmente são essas expressões que nós usamos para os tempos de dificuldade nas nossas vidas. E uma coisa que desagrada a Deus é que nos momentos das dificuldades, das aflições, das adversidades, nós venhamos perpassar por uma circunstância de ausência de confiança e outras pessoas acabam decorrendo em medo. Pessoas que acabam manifestando uma turbulência nas suas emoções, que elas acabam se atemorizando por conta dos acontecimentos. E aí, o que as pessoas geralmente fazem, naturalmente? Elas buscam soluções de maneira atabalhoada. Quando eu falo isso, é no sentido de procurarem de maneira descabida algumas soluções que não vão apresentar a resolução dos problemas. Agora, o que o salmista ele nos mostra aqui é o seguinte: ele começa o salmo dizendo: levanto os meus olhos para o monte. Olha, e ele faz uma pergunta: de onde me vem o socorro? Só pede socorro quem está em situação de apuros. Só pede socorro quem está em situação de apuros. Eu não sei você, mas aí eu posso falar por mim, certamente, aqui uma coisa interessante. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de comunicar algumas demandas da minha vida para algumas pessoas. Às vezes, a gente acha que o nosso grito de socorro, o nosso grito de pedido de ajuda, ele vai incomodar as pessoas. E eu vou te falar mais uma coisa aqui. Tem pessoas que acham que vão incomodar a Deus se elas derem um grito de socorro no período de angústia, no período de dor, no período de dificuldade. Isso é ruim porque o salmista deixa claro aqui, se ele está num período de apuros e ele precisa pedir socorro, tem duas vias. Ou você se cala, ou você busca ajuda de alguém. Agora aí a chave está: a quem você recorre em primeiro plano no dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia da dor, no dia em que você é uma pessoa enlutada, uma pessoa que perpassa por uma perda, por um sofrimento. Quem é que você procura? Eu disse aqui para você que se nós temos dificuldade, às vezes, de buscar quem está ao nosso lado,
nós não devemos ter dificuldade para poder buscar em Deus um socorro. Portanto, não importa o que você esteja vivendo em relação a dificuldades na vida, para onde você tem olhado? Olhar para os montes, aqui tem a representação de olhar para a direção daquele que de fato pode estender as mãos para nos socorrer. Olhar para os montes é virar a sua cabeça e a direção do seu olhar para o lugar da onde provém o suprimento para este tempo de angústia, de problema. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como é que você perpassou todo esse mês de junho, e talvez a mensagem que eu tenho aqui para você é de que olhar para os montes é mais do que fazer uma pergunta de onde vem o socorro. Olhar para os montes já representa uma atitude de esperança. Qual é a atitude de esperança que você tem manifestado através da sua vida nesse tempo de problemática, nesse tempo de angústia? Talvez você está chegando no final do mês agora e você deve estar falando assim, pastor, mas eu sequer bati a minha meta que eu tinha de vendas na minha empresa, eu sequer consegui fazer com que o meu caixa saísse do negativo, pastor, eu sequer consegui elaborar as planilhas que meu chefe pediu, pastor, sequer eu consegui pagar a prestação do meu carro, pastor, esse mês eu me enrolei até mesmo com o aluguel da minha casa. Isso tudo são circunstâncias da vida. Qual é o ato de esperança que você vai ter no meio dessa circunstância? O ato de levantar os olhos e olhar para os montes é, basicamente, uma atitude de esperança. Engraçado porque o salmista ele pergunta, de onde virá o meu socorro? Poderia o salmista olhar para o alto e esperar de que o seu socorro viesse, senão de Deus? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Na verdade, o salmista aqui ele faz uma pergunta quase que retórica, como se ele já soubesse a resposta. E eu estou atentando para você porque o fato de o salmista olhar para os montes, isso é, inclinar a sua cabeça e direcionar o seu olhar para o alto, é uma atitude de esperança naquele que de fato pode trazer socorro em tempo de apuros. Você pode ter chegado essa sexta-feira angustiado, com problemas, passou um mês difícil, mas a nossa esperança está em Deus. Por isso, que tal hoje você olhar para a direção daquele que realmente pode te trazer algum tipo de socorro em meio aos apuros? Muitas pessoas usam a ilustração de que muitas das vezes as pessoas chegam ao fundo do poço para poder simplesmente ter uma única opção de olhar para o alto, já que o fundo do poço fala de um limite de profundidade. E aí, quando a pessoa não tem mais para onde olhar para baixo, só lhe resta olhar para o alto. Mas eu queria dizer para você, não importa em que circunstância você se encontra, não importa em que profundidade de problema você está, não importa em que tipo de associação você faça com aquilo que eu estou falando para você, nós sempre estaremos com a necessidade de olhar para o alto. A dimensão de Deus, o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus só nos coloca numa posição aos pés dele, em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer lugar. Então só nos resta uma atitude, a atitude de esperança. Olhar para os montes, isso é a representação de olhar para o alto, inclinar a sua cabeça em direção aos céus e direcionar o seu olhar para aquele que pode trazer o socorro. E o salmista, ele mesmo vai dizer, ele mesmo responde de maneira retórica aquela própria pergunta que ele fez. De onde me vem o socorro? Ele é categórico ao dizer, o meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Não importa se você está na dimensão terrena por ser humano. Através desse olhar direcionado aos céus, você tem possibilidade de acessar o sobrenatural. O sobrenatural. O sobrenatural.
A inclinação do teu olhar para o céu representa um ato, uma atitude de esperança. E o fato de você direcionar esse olhar para Deus faz com que você tenha a compreensão de que o Deus que tem poder, que fez céus, que fez terra, ele pode acionar a sua vontade para poder cumprir um propósito na tua vida e te retirar dessa situação. Então, veja, nós vamos orar aqui, crendo que o teu ato e a tua atitude de esperança começa com olhar para os céus. E sabe como é que a gente vai aqui agora, em regra, olhar para os céus? Como que nós vamos alcançar os céus aqui? Não através do olho sobre os aspectos físicos, mas nos aspectos espirituais, muitas das vezes, para nós alcançarmos um olhar sobrenatural, nós precisamos descer na presença de Deus. Então, o que eu vou pedir para você? Pode ser contraditório ao que eu falei aqui para você, mas eu vou pedir para, caso você possa, fechar os teus olhos e curvar a sua cabeça, faça dessa forma. Eu vou estar orando pela tua vida e pelos pedidos de oração que foram colocados aqui ontem, tá bom? Pai, nós louvamos o teu nome. Senhor, neste momento nós queremos entrar na tua presença e pedir a ti, manifesta a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Essa nossa atitude, Senhor, de curvar as nossas cabeças e fechar os nossos olhos é no sentido de reverenciar a tua presença. É no sentido, Senhor, de fazer com que a nossa inclinação ao pó, a nossa diminuição diante de ti, a nossa humildade, seja o fator que representa o olhar para os montes. Nós queremos olhar para os montes, Senhor, não somente na posição em que erguemos a nossa cabeça ou curvamos a nossa cabeça, nós queremos olhar para os montes no sentido, Senhor, de atrair a tua presença gloriosa para nossas vidas. Que os nossos atos de submissão, de obediência, seja o olhar para os montes. O olhar para os montes é a atitude de esperança. E hoje, Senhor, nesta oração, nós entregamos cada pedido que foi colocado, Senhor, ao longo da semana no nosso canal, aqui através dos comentários. Esses pedidos que foram postos, Senhor, no vídeo, Senhor, do programa da quinta-feira, pessoas que pedem por áreas de suas vidas, pedem por saúde, pedem, Senhor, por família, pedem por profissão, pedem, Senhor, pela vida familiar, conjugal, outros que pedem pela vida espiritual, outros que pedem, Senhor, um avivamento em suas vidas. Senhor, eu quero declarar, Senhor, na autoridade do teu nome, que tu venha, Senhor, colher cada oração que foi posta como pedido, cada petição, tu venha entender como sendo um ato de esperança desta pessoa. Talvez essa oração representa este olhar para o monte na vida desta pessoa. Senhor, abençoa a vida de cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que nos acompanham. Senhor, que eles possam, de fato, serem canais de bênção e canais de testemunho da tua palavra. Senhor, eu oro a ti. Eu peço para que tu venha abençoar as nossas vidas, para que tu venha abençoar a nossa casa, nossos ministérios, que tu venha abençoar, Senhor, todo o mês de julho que está por vir. Na próxima semana nós possamos entrar num tempo de oração e de aprendizagem sobre oração. Que tu venha nos abençoar, que a tua graça e a tua misericórdia, que o teu Santo Espírito esteja sobre a vida de todos que estão nos acompanhando. E você que está do outro lado, você pode dizer amém e graças a Deus. Muito obrigado pela tua participação aqui no Acordando para o Propósito. Obrigado por você que acompanhou muitos programas aqui ao longo do mês de junho. Obrigado por você que acompanhou todos os vídeos aqui ao longo do mês de junho. Muito obrigado porque você está fazendo parte da história, na construção da história aqui no Acordando para o Propósito. Esse programa que quer despertar você para cumprir a vontade de Deus. Este programa aqui que quer despertar em você para a ideia clara de você cumprir a vontade de Deus. Isto é, acordar para o propósito. Que Deus abençoe sua vida, um ótimo restante de junho
E eu te espero segunda-feira aqui, 6 e 7 da manhã, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Parabéns para você que está acordando para o propósito.